Olá! Hoje estudaremos a equação do segundo grau. Vamos começar com um exemplo. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 5 ao quadrado? Aqui a resposta está contida na pergunta. O número é 5. E qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? Como 5 ao quadrado é igual a 25, então 5 é uma resposta para esta questão. Acontece que menos 5 ao quadrado igual a 25 e, portanto, também é a solução do problema. Veja, 5 ao quadrado igual a 25. Menos 5 ao quadrado também é igual a 25. Isso acontece porque a igualdade x ao quadrado igual a 25 é uma equação. E como o expoente da variável x é 2, dizemos que é uma equação do segundo grau. Assim, se x ao quadrado é igual a 25, então x é igual a 5 ou x é igual a menos 5. Na aula de hoje, vamos estudar as equações do segundo grau. É um estudo antigo, já foi explorado por babilônicos, gregos, árabes e hindus. Noção de equação do segundo grau. Uma equação com uma variável é do segundo grau quando o maior expoente tem valor 2. Exemplos: x ao quadrado menos 8x igual a 10, 3y ao quadrado igual a 2y menos 2, 8m igual a menos m ao quadrado. Vamos analisar as equações e destacar as que são do segundo grau. 14x ao quadrado menos 16x igual a 10 é uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos x ao cubo mais 10 igual a x não é uma equação do segundo grau, pois o maior expoente é 3. 5x ao quadrado menos 10 igual a x à quarta não é uma equação do segundo grau, pois o maior expoente é 4. 17 menos 5y igual a menos y ao quadrado é uma equação do segundo grau. 2m mais 3 igual a 0 não é uma equação do segundo grau, pois o maior expoente é 1. X ao quadrado menos 25 igual a 0 é uma equação do segundo grau. E 3t ao quadrado menos 5t igual a 10 também é uma equação do segundo grau. Forma geral. Toda equação do segundo grau pode ser reduzida à forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0, a chamada forma geral. Observe. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, onde o x é a variável, a, o coeficiente de x ao quadrado, o b, o coeficiente de x e o c, o termo independente. 3x ao quadrado menos 10x mais 5 igual a 0. A variável é x, o coeficiente de x ao quadrado é 3, o coeficiente de x menos 10 e o termo independente 5. M ao quadrado menos m mais 2 igual a 0. A variável é m, o a é igual a 1, o b igual a menos 1 e o c é igual a 2. Menos x ao quadrado mais 8x menos 5 igual a 0. A variável é x, o coeficiente de x ao quadrado é menos 1, o coeficiente de x é mais 8 e o termo independente é menos 5. Vamos retornar à forma geral. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0. Se os coeficientes b, e ou c são nulos, disse que a equação é incompleta. Veja, 2x ao quadrado menos 8x mais 10 igual a 0. É uma equação completa, pois o a é igual a 2, o b igual a menos 8 e o c igual a 10. 2x ao quadrado mais 0x menos 7 igual a 0, ou somente 2x ao quadrado menos 7 igual a 0. É uma equação incompleta, pois a igual a 2, b igual a 0 e c igual a menos 7. 4x ao quadrado menos 16x mais 0 igual a 0, ou 4x ao quadrado menos 16x igual a 0. Também é uma equação incompleta, pois a igual a 4, b igual a menos 16 e c igual a 0. 4x ao quadrado mais 0x mais 0 igual a 0, ou 4x ao quadrado igual a 0. É uma equação incompleta, pois a igual a 4, b igual a 0 e c também igual a 0. Em muitas situações, uma equação do segundo grau não aparece na forma geral. Porém, por meio de transformações algébricas, essa equação pode ser reduzida à forma geral. Por exemplo, 3x ao quadrado menos 8x igual a 10x mais 3. 3x ao quadrado menos 8x menos 10x menos 3 igual a 0, ficamos com 3x ao quadrado menos 18x menos 3 igual a 0. X que multiplica 5x menos 8 igual a menos 5x. 5x ao quadrado menos 8x igual a menos 5x, ficamos com 5x ao quadrado menos 8x mais 5x igual a 0, no que resulta em 5x ao quadrado menos 3x igual a 0.
x menos 3 ao quadrado é igual a 4. Lembrando que x menos 3 ao quadrado é um produto notável, ficamos com x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado igual a 4. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 4. Ficamos com x ao quadrado menos 6x mais 9 menos 4 igual a 0, o que resulta em x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Solução de uma equação do segundo grau. Solução ou raiz de uma equação do segundo grau é o valor atribuído à variável que faz com que o valor da expressão ax ao quadrado mais bx mais c seja nulo. Acompanhe. Na equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, as raízes são 3 e 2, pois 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 é igual a 9 menos 15 mais 6, que é igual a menos 6 mais 6, que é igual a 0. E 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 é igual a 4 menos 10 mais 6, que é igual a menos 6 mais 6, que é igual a 0. Na equação x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0, as raízes são menos 1 e 4, pois menos 1 ao quadrado menos 3 vezes menos 1 menos 4 é igual a 1 mais 3 menos 4, que é igual a menos 4 mais 4, que é igual a 0. E 4 ao quadrado menos 3 vezes 4 menos 4 é igual a 16 menos 12 menos 4, que é igual a menos 4 mais 4, que é igual a 0. Você deve estar se perguntando, como se chegou a esses números para as raízes? Você logo vai descobrir. Solução de equação do segundo grau incompleta da forma ax ao quadrado mais c igual a 0, com a diferente de 0. Note que nesse caso, b é igual a 0. Vamos encontrar as raízes de algumas equações do segundo grau incompletas. Por exemplo, x ao quadrado menos 49 igual a 0, temos que x ao quadrado é igual a 49, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49, x é igual a mais ou menos 7, donde x é igual a 7 ou x é igual a menos 7. Menos 2x ao quadrado mais 12 igual a 0, menos 2x ao quadrado igual a menos 12, multiplicando primeiro e segundo membro por menos 1, temos que 2x ao quadrado é igual a 12, x ao quadrado é igual a 12 dividido por 2, x ao quadrado é igual a 6, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 6, donde x é igual a menos a raiz quadrada de 6 ou x é igual a raiz quadrada de 6. Menos y ao quadrado mais 1 igual a 0, menos y ao quadrado é igual a menos 1, multiplicando por menos 1 temos que y ao quadrado é igual a 1, o y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, o y é igual a mais ou menos 1, donde y é igual a menos 1 ou y é igual a 1. X ao quadrado mais 16 igual a 0, x ao quadrado é igual a menos 16, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Como não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, a equação não tem solução real. De forma geral, a equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0 com a diferente de 0 pode ser resolvida da seguinte maneira. Ax ao quadrado mais c igual a 0, ax ao quadrado igual a menos c, x ao quadrado igual a menos c dividido por a, x é igual mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a, donde x é igual a raiz quadrada de menos c sobre a, ou x é igual a menos a raiz quadrada de menos c sobre a, desde que menos c dividido por a seja maior ou igual a 0. Solução da equação do segundo grau incompleta da forma ax ao quadrado mais bx igual a 0, com a diferente de 0. Agora vamos ver a solução da equação do segundo grau incompleta da forma ax ao quadrado mais bx igual a 0, com a diferente de 0. Note que neste caso, c igual a 0. Acompanhe a resolução na forma geral. Ax ao quadrado mais bx igual a 0. Colocando o x em evidência, x vezes ax mais b é igual a 0. Neste caso, x igual a 0 ou ax mais b igual a 0. X igual a 0 é a primeira raiz. E da outra expressão, ax mais b igual a 0, temos ax é igual a menos b, portanto, x é igual a menos b sobre a. Assim, as raízes são x igual a 0 e x igual a menos b
sobre A. Agora vamos resolver passo a passo algumas equações incompletas com C igual a zero. Vai ficar mais fácil de entender. Acompanhe. X ao quadrado menos 4x é igual a zero. Colocando o x em evidência, ficamos com x vezes x menos 4 é igual a zero, onde o primeiro fator é x e o segundo fator x menos 4. Como a multiplicação desses dois fatores resulta em zero, a única maneira disso acontecer é se x for igual a zero ou x menos 4 igual a zero. No segundo fator, então, concluímos que x é igual a 4. Portanto, as raízes dessa equação de segundo grau são 0 e 4, que formam o seu conjunto verdade. 3y ao quadrado mais 8y igual a zero. Colocando o y em evidência, ficamos com y vezes 3y mais 8 igual a zero, onde o primeiro fator é y e o segundo fator é 3y mais 8. Portanto, y igual a zero e 3y mais 8 é igual a zero, onde 3y é igual a menos 8, y é igual a menos 8 sobre 3. Portanto, as raízes dessa equação do segundo grau são 0 e menos 8 sobre 3, que formam o seu conjunto verdade. 4 vezes x ao quadrado mais 1 igual a 4 vezes x mais 1. Desenvolvendo, temos que 4x ao quadrado mais 4 é igual a 4x mais 4. 4x ao quadrado mais 4 menos 4x menos 4 é igual a zero. 4x ao quadrado menos 4x igual a zero. Colocando 4x em evidência, ficamos com 4x vezes x menos 1 igual a zero, onde o primeiro fator é 4x e o segundo fator é x menos 1. Portanto, 4x é igual a zero, onde x é igual a zero sobre 4, x é igual a zero. Segundo fator, x menos 1 igual a zero, x igual a 1, portanto, as raízes dessa equação são 0 e 1, o que forma o seu conjunto verdade. 2 sobre x menos x mais 1 sobre 3 igual a x mais 4 sobre 2x, um x diferente de zero. Tirando o mínimo dos denominadores, temos que 12 menos 2x vezes x mais 1 dividido por 6x é igual a 3 vezes x mais 4 dividido por 6x. Efetuando as operações, temos que 12 menos 2x ao quadrado menos 2x igual a 3x mais 12. Menos 2x ao quadrado menos 2x mais 12 menos 3x menos 12 igual a zero. Menos 2x ao quadrado menos 5x igual a zero. Colocando-se o x em evidência, ficamos com x vezes menos 2x menos 5 igual a zero. Primeiro fator, x. Segundo fator, menos 2x menos 5. Portanto, x igual a zero ou menos 2x menos 5 igual a zero, onde menos 2x igual a 5, multiplicando os dois membros por menos 1, ficamos com 2x igual a menos 5, portanto, x igual a menos 5 sobre 2. Eliminando a solução x igual a zero, pois ela cancela o denominador, temos o conjunto verdade menos 5 sobre 2. Solução de uma equação do segundo grau completa na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Agora que já fizemos exercícios sobre resolução de equações incompletas do segundo grau, vamos ver como se resolve uma equação completa. A resolução de uma equação completa do segundo grau exige a aplicação de uma fórmula. Essa fórmula é denominada fórmula de Bhaskara. A denominação é a seguinte: passo 1. Forma geral da equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Passo 2. Passando o coeficiente c para o segundo membro e dividindo todos os termos por a, temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ax ao quadrado mais bx igual a menos c. Dividindo por a, ax ao quadrado sobre a mais bx sobre a é igual a menos c sobre a, que resulta em x ao quadrado mais bx sobre a igual a menos c sobre a. Passo 3. Adicionando o termo b ao quadrado sobre 4a quadrado a ambos os membros e fazendo as transformações possíveis, resulta x ao quadrado mais bx sobre a igual a menos c sobre a. Adicionando os termos, x ao quadrado mais bx sobre a mais b ao quadrado sobre 4a quadrado
é igual a menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Lembrando que o primeiro membro é um trinômio do quadrado perfeito, temos que x ao quadrado mais bx sobre a mais b ao quadrado sobre 4 ao quadrado pode ser transformado em x mais b sobre 2a ao quadrado. Ou seja, x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a menos c sobre a mais b quadrado sobre 4 ao quadrado. Então, x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4 ao quadrado, o que implica em x mais b sobre 2a igual a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Passando b sobre 2a para o segundo membro, temos x igual a menos b sobre 2a mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Logo, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a, que é a fórmula resolutiva. Aplicação da fórmula de Bhaskara. Vamos ver agora em que situações usamos essa fórmula. Acompanhe comigo. Descubra no conjunto dos números reais quais são as raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Os coeficientes são a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a 6. A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Substituindo os coeficientes na fórmula, temos que x igual a menos 5 mais ou menos raiz quadrada de menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6 dividido por 2 vezes 1. X igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 24 dividido por 2. Portanto, x igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 dividido por 2. X igual a 5 mais ou menos 1 dividido por 2. A primeira raiz temos x' igual a 5 mais 1 sobre 2, que é igual a 3, e x duas linhas igual a 5 menos 1 sobre 2, é igual a 2. Portanto, as raízes são x' igual a 3 e x duas linhas igual a 2. Vamos resolver agora a equação 2x ao quadrado mais 5x mais 2 igual a zero. Os coeficientes são a igual a 2, b igual a 5 e c igual a 2. A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Substituindo os coeficientes na fórmula, temos que menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 2. X igual a menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 16 dividido por 4. X igual a menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 4. X igual a menos 5 mais ou menos 3 sobre 4. Portanto, x' igual a menos 5 mais 3 sobre 4, que é igual a menos 1 meio. E x duas linhas igual a menos 5 menos 3 sobre 4, que é igual a menos 2. Portanto, as raízes dessa equação são menos 2 e menos meio. E na prática, onde usamos equações de segundo grau? Conta pra gente aí, Euclides. Olá, pessoal. Eu estou aqui com meu amigo que é mestre de obras. Tudo bem? Tudo certo. E ele precisa construir uma piscina aqui. Mas para isso, precisamos descobrir quanto mede a largura e o comprimento desta piscina, sendo que já sabemos que a sua área será de 63 metros quadrados. E para a borda temos azulejos para cobrir 32 metros. Então, quanto medirá cada lado da piscina? A piscina é retangular. Precisamos descobrir o comprimento x e a largura y. Somando o comprimento e a largura dos dois lados da piscina, temos 32. Os 32 metros da borda da piscina. Expressando matematicamente, 2x mais 2y é igual a 32. Já sabemos que a área da piscina será de 63 metros quadrados. E para calcular a área de um retângulo, é só multiplicar o lado maior pelo lado menor. Então, x vezes y é igual a 63.
Depois, é só juntar as duas equações em um sistema. 2x mais 2y igual a 32. X vezes y igual a 63. Podemos simplificar dividindo a primeira equação por 2. As equações ficam assim. X mais y igual a 16. X vezes y igual a 63. Vamos isolar o x na primeira equação. Passamos o y para o outro lado. X igual a 16 menos y. Depois, é só substituir o x na segunda equação. Veja, 16 menos y vezes y igual a 63. Menos y ao quadrado mais 16y menos 63 igual a 0. Temos uma equação do segundo grau completa. Aplicamos a fórmula de Bhaskara para resolvê-la. Lembra dela? X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Substituímos os números. Y igual a menos 16 mais ou menos raiz quadrada de 16 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 63 sobre 2 vezes menos 1. 16 ao quadrado é 256. Menos 4 vezes menos 1 é mais 4. 4 vezes menos 63 é igual a menos 252. Y é igual a menos 16, mais ou menos raiz quadrada de 256 menos 252, sobre 2 vezes menos 1. Então temos y igual a menos 16, mais ou menos raiz quadrada de 4, sobre 2 vezes menos 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Já estamos chegando lá, não desista. Y igual a menos 16, mais ou menos 2, sobre menos 2. Podemos ter dois resultados para a equação. Vamos começar com y'. Y' igual a menos 18 sobre menos 2. Y' igual a 9. E agora, y duas linhas. Y duas linhas igual a menos 14 sobre menos 2. Y duas linhas igual a 7. Isso quer dizer que o comprimento do retângulo é 9 metros, a largura 7 metros. A área vai ser de 63 metros quadrados. E você vai ter a sua piscina. Viram? A matemática é útil em todos os lugares. Resolução de problemas do segundo grau. Realmente, Euclides, a matemática é mesmo muito útil. Mas vamos ver agora como podemos converter a linguagem falada em linguagem matemática. Linguagem comum, um número. Linguagem matemática, x. O dobro de um número, 2x. O triplo de um número, 3x. O quadrado do dobro de um número, 2x ao quadrado. O quadrado de dois números inteiros consecutivos, x ao quadrado e x mais 1 ao quadrado. O quadrado de um número par, 2x ao quadrado. O quadrado de um número ímpar, 2x mais 1 ao quadrado. O quadrado do inverso de um número, 1 sobre x ao quadrado. A terça parte do quadrado de um número, x ao quadrado sobre 3. Raiz quadrada de um número, raiz quadrada de x. A raiz quadrada do dobro de um número aumentado de 3 unidades. Raiz quadrada de 2x mais 3. Agora vamos resolver alguns problemas usando equações do segundo grau. A soma do número 10 com o quadrado de um número é igual a 19. Descubra a solução desse problema. 10 mais x ao quadrado é igual a 19. X ao quadrado mais 10 igual a 19. X ao quadrado é igual a 19 menos 10. X ao quadrado é igual a 9, donde x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Portanto, x' é igual a 3 e x duas linhas igual a menos 3. Determine um número real cujo quadrado é igual ao seu dobro. X ao quadrado é igual a 2x. X ao quadrado menos 2x igual a 0. Colocando o x em evidência, temos x que multiplica x menos 2 igual a 0. Primeiro fator é x, segundo fator é x menos 2. Ou seja, x' é igual a 0 e x duas linhas igual a 2. Qual é o número cuja metade acrescida de 14 é igual ao seu quadrado? Observe, x sobre 2 mais 14 é igual a x ao quadrado. Tirando o mínimo múltiplo comum, temos x mais 28 sobre 2 igual a 2x ao quadrado sobre 2, que resulta em menos 2x ao quadrado mais x mais 28 igual a 0, onde o a é igual a menos 2, o b é igual a 1 e o c é igual a 28.
Aplicando a fórmula de Bhaskara, temos x é igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 2, que multiplica 28, sobre 2, que multiplica menos 2. X é igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 mais 224, dividido por menos 4. X é igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 225, dividido por menos 4. X é igual a menos 1 mais ou menos 15, dividido por menos 4. O que implica em x' igual a menos 1 mais 15 dividido por menos 4, que é igual a 14 dividido por menos 4, que vai ser igual a menos 7 sobre 2. E o x duas linhas é igual a menos 1 menos 15 dividido por menos 4, que é igual a menos 16 dividido por menos 4, logo, x duas linhas é igual a 4. As raízes são menos 7 sobre 2 ou 4. Bons estudos! Até!